ser mais acessível para todos eles que estão aqui. Amém? Então eu peço que vocês tenham bastante atenção. Hoje nós vamos falar sobre 5 erros que um cristão verdadeiro não pode cometer quando for cear. Amém? 5 erros que você, como um cristão verdadeiro, não pode cometer na hora de ceiar. Em tempos a gente traz de novo uma palavra de ceia para que possa reforçar nos irmãos a prática correta. Hoje é uma pregação muito importante para que a gente entenda alguns erros. Se você tem cometido esses erros, hoje é um ótimo dia para pedir perdão, para entender melhor e, de fato, hoje ser uma ceia que faça sentido. Amém? A nossa análise hoje vai estar lá em 1 Coríntios 11, como eu falei para vocês. A gente vai ler a partir do versículo 17. Amém? Todos acharam? Então vamos ler. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Vou repetir. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Tá? Esse primeiro texto aqui, ele vai dar um resumão do que ele quer mostrar. Chegou ao ouvido de Paulo que as reuniões dos coríntios, ela estava fazendo mal, tá bom? Ela não estava cumprindo o propósito a qual uma reunião cristã deveria cumprir, de forma mais específica a ceia. Alguns estudiosos dizem que tudo indica que, em um determinado tempo na igreja primitiva, eles faziam a ceia todo domingo. Alguns dizem que não concordam com isso, mas tudo indica que toda vez que tinha um culto dominical, também tinha uma ceia naquele culto. E aqui nós temos um problema, por quê? Paulo está corrigindo aqui uma forma errada de cultuar. A gente vai trazer a lição daquela época para cá hoje, para ver se a gente tem algum erro na hora de ceiar. Amém? Então é muito importante, por quê? Porque Paulo vai, pelo menos aqui, 5 coisas que ele vai falar, vai ser muito importante para a nossa prática. A ceia hoje não é algo tão importante para o paraense, a ceia. O culto de ceia, infelizmente, na cultura paraense, eu não vou falar brasileira porque eu não sei, mas paraense, a ceia não é algo tão importante. As pessoas, elas faltam culto no dia da ceia. As pessoas, elas nem sabem que vai ser ceia, sendo que todo mês se repete na mesma época, né? Aqui no nosso caso é início do mês. Primeiro domingo do mês é a nossa ceia. Tem igreja que faz no segundo domingo, terceiro domingo, né? Cada igreja tem um dia para se colocar. Já se discutiu muito no passado quantas vezes se faz a ceia. Na reforma, a ceia já foi feita em 3 meses. A ceia já foi feita em 15 dias. Né? Dizem que na igreja primitiva era todo domingo. Então, o dia que vai ser feito a ceia não está estipulado, faça tal dia. O que Cristo pediu para a gente foi, façam isso em memória de mim. Isso tem que ser uma rotina na vida da igreja. Tem que fazer parte da vida da igreja. Né? E eu sei que aqui para a gente, por exemplo, a gente todo domingo canta a música de cruz, todo domingo a gente canta a música de Cristo, todo domingo a gente fala sobre a salvação. Todas as músicas que nós cantamos, a gente canta alguma coisa do tipo. Toda vez que a gente prega sempre pensando a partir da cruz de Cristo, da salvação, a ordem da salvação. Mas é muito comum em várias igrejas que, por exemplo, domingo é um dia mais especial do que os outros, o domingo da ceia. Inclusive, até as músicas mudam. Só naquele dia vai se cantar a música de cruz e de Cristo e vai se pregar sobre Cristo. É muito comum na vida do paraense. Então, é óbvio que a gente emprestou essa cultura. A gente tem essa cultura de ceia. Você vem para o culto, você vai embora e foi mais um culto e que você, ficou meio indiferente, você não consegue se conectar com esse dia. É certo que todo domingo é um domingo para celebrar a salvação de Cristo. Mas a gente tem um domingo onde a gente faz isso de forma simbólica, né? Eu posso ver o símbolo, eu posso tocar no símbolo para que me ajude a lembrar sobre isso.
Então, eu quero mostrar para vocês aqui alguns erros que a gente provavelmente comete. Eu já cometi, você já cometeu, ou quem sabe você está cometendo até hoje, o tempo todo, e toda vez que você vai ceiar, tá? Mas a primeira ideia é o seguinte, eu quero que vocês tenham em mente a ideia de um culto, uma reunião que faça bem. Repete comigo, a reunião, o culto, tá horrível, já estão errados. Primeiro erro, essa falta de alegria. Vamos lá. O culto, de novo, o culto precisa fazer bem. E aí, para a gente começar, eu tenho que te dar um puxão de orelha primeiro. Quando eu começar a falar os 5 erros, tu tá proibido de pensar em alguém. Não, você vai pensar em você mesmo. Os erros que você vai ter que pensar, você vai ter que ver em você. Vou repetir aqui para vocês. Gente, a igreja não é uma loja. Você não vai entrar na Frônesis escolhendo o produto que você quer usar e a forma que os irmãos têm que te atender. Isso aqui não existe aqui. Correto? Essa igreja é uma contribuição de todos. Para que a gente consiga avançar nessa igreja, para que tenha uma pregação melhor, para que tenha professores melhores, para que tenha obreiros melhores, para que tenha uma estrutura melhor, para que tenha tudo melhor aqui, nós precisamos de pessoas que entendem que são igreja, a igreja é feita de pessoas. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de cristianismo aqui, nossa terra, que você chega e você vai perguntar por que não tem tal coisa? Por que ainda não fez tal coisa? Porque você não está participando. Se você participasse, teria. Então, nós temos trabalhadores aqui que o objetivo deles é servir os irmãos, sim. Eles estão aqui para servir o café que é feito, é para servir os irmãos. Quem limpa é para servir os irmãos. Tudo é para o bem e para o amor cristão, mas ninguém é empregado de ninguém. Vocês estão entendendo? O meu pensamento como cristão não pode ser, o irmão não me deu atenção, o irmão não fez para mim, o irmão... Nosso pensamento como cristão não é esse. Nosso pensamento é o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? O que eu posso fazer para ver minha igreja avançar? O que eu posso contribuir? Por quê? Porque Paulo já falou sobre o amor em Coríntios, e a gente sabe muito bem essa passagem, né? No 13 ele vai falar sobre o amor. Ele vai dizer que o amor não quer nada em troca. Muitas pessoas estão com dificuldade, é que eu não estou falando de heresia, tá? Uma coisa é você estar numa igreja que tem muita heresia, uma pregação muito herética, você tem que ir embora de lá, tem que sair de lá, não tem como ficar lá. Mas agora, você sentar numa cadeira como um cliente, que vai escolher qual serviço te serve melhor, é melhor você procurar uma igreja que sirva isso para você. Porque o nosso papel aqui é, cada um de vocês tem um dom, cada um de vocês tem um dom, cada um de vocês tem algo de bom para contribuir e algo de ruim para ser tratado na comunhão com os irmãos. O que é de bom você traz para a mesa e o que é de mal você aprende com a gente e se arrepende. Isso acontece comigo, isso acontece com vocês, amém? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque na cabeça de Paulo, quando ele fala, a reunião de vocês está fazendo mal. Aí tu pode pensar o quê? Está fazendo mal para mim. Porque eu quero aquilo, não tem. Eu quero que me dê atenção, o carinho. Você começa a listar as coisas que você quer. Não é isso que Paulo tem na mente dele. Paulo está pensando na comunhão cristã. Ele está pensando o quanto a gente pode mostrar o amor de Cristo a partir do nosso convívio. Amém? Então, você que está me escutando agora, que é interesseiro, você que gosta que as pessoas façam tudo por você, você que gosta só de ser servido e não gosta de servir, não tem nem 5 erros para ti, é todos os erros. 5, 10, 20, 30, 40. É tudo. Porque esse lugar aqui não é um lugar para a gente ficar acomodado. É um lugar para a gente colocar em prática a nossa vida cristã. Aprender sobre a vida cristã, porque lá fora a gente vai colocar, isso é o reflexo disso. Vocês estão entendendo? Então, tudo é vida cristã. Se eu venho para o culto, eu estou ajudando isso, porque tem mais pessoas para que os irmãos possam ver. Se eu dou um abraço no meu irmão, se eu trato ele bem, se eu ajudo nos bastidores, se eu presto atenção na palavra, se eu compartilho a palavra, se eu canto. Cada parte desse culto cristão é importante. Faz bem aos irmãos. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente tem um culto aqui, e aí a gente começa o culto, tem só 2 irmãos. É diferente ter 2 irmãos cantando do que ter 50. Não é verdade? 2 irmãos cantando, sai a voz só deles 2. 50 é só uma voz.
O que significa isso? Você está fazendo o culto fazer bem para o seu irmão. Quando você dá um abraço nele. E aí a virtude cristã tem muito a ver com isso, né? Você está no mau dia, você pode estar triste, mesmo assim você vai dar um abraço e vai ficar feliz por ver seu irmão. Isso muda tudo. Então você que está me escutando agora, que está individualista, está em egoísmo, né? Achando que Deus é um gênio da lâmpada mágica, que vai resolver teu problema na tua família, resolver no teu trabalho, que ele é só um quebra-galho para essas coisas, não é esse o objetivo do culto cristão. E eu não estou dizendo que Deus não pode fazer milagre, que Deus não pode abrir uma porta de emprego, que Deus não pode salvar teu casamento. Ele pode. Mas quando você busca Cristo por isso, você busca o Cristo curandeiro, o Cristo que dá emprego, o Cristo que dá dinheiro. Você não está procurando o Cristo pelo que de fato ele deve ser. Você deve se relacionar com ele. Nós estamos aqui por causa que ele nos amou, ele nos trouxe, ele nos salvou. Amém? E como filho, você pode pedir as coisas para ele. Você pode pedir uma porta de emprego, você pode pedir para ele te ajudar no teu casamento, no meio da tua família, para que você consiga evangelizar teus familiares, teus amigos. Você pode fazer isso. Mas quando você chega no culto, o culto não é sobre você. O culto é sobre Cristo. Então, para a gente começar a entender o que eu vou ler aqui agora, imagina a gente, uma grande família. Eu quero que vocês imaginem todo mundo pequeno, tá? 5 anos, 6 anos, imagina, todo mundo 6 anos, 5 anos. Lembra de você essa idade? Imagina Deus, um grande pai, que ama ver os filhos juntos brincando, conversando em união. Amém? O que é um culto verdadeiro ao Senhor? Eu vou usar uma analogia bem simples, só para vocês entenderem. Sabe aquele churrascão em família que o pai gosta que todo mundo esteja? Que a mãe gosta que todo mundo esteja? Que não pode faltar ninguém. É isso que é o culto. A alegria do Senhor não é ver o quanto tu é santo, o quanto ele é santo, quem é mais bonito, quem é mais... A alegria do Senhor é ver aqueles que ele amou e salvou. Aqueles que ele ama. Todos reunidos. Eu não quero ser a ovelha negra da família de Deus. Você quer ser? Porque tem aquele filho que dá mais trabalho, né? Rebelde. Eu não quero ser esse filho. Eu quero contribuir para que o pai olhe para cá e fale assim: que lindo ver minha família reunida. Por que eu estou dando essa analogia? Porque você vai entender agora a grande preocupação de Paulo. Amém? Então, esses 5 erros aqui, a gente vai tirar ele do nosso meio para que a nossa comunhão faça bem. Amém? Ao invés de fazer mal. Por que eu estou dizendo isso? Se o teu coração estiver agora cheio de individualismo, cheio de arrogância, provavelmente tu vai começar a ficar incomodado, já está incomodado nesse exato momento. Eu nem comecei a falar os 5 erros, já tem alguma coisa, já está tentando encontrar desculpas, porque o fulano, é porque só tem gente assim, é porque o ciclano é assim. Não, é você que é assim. Você vai perceber agora aqui como é que Paulo entende isso. Vamos continuar lendo. Ele vai começar agora a mostrar por que está fazendo mal. E ele começa, em primeiro lugar, versículo 18. Ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, então ele está falando do culto, tá? Quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Almeida usa dissensões. Algumas versões da Almeida, tá? Por exemplo, a NAA, ela vai usar assim, em primeiro lugar, ouço que quando vos reunis como igreja, há entre vocês divisões, tá? Ela usa divisões como NVI. Primeiro erro que a gente pode cometer, permitir divisões dentro da igreja. E aí, vou repetir o que eu disse, não é para pensar em ninguém. Eu estou falando com você. Você precisa agora analisar se no teu coração existe esse problema. Tá? Divisão. A palavra divisão em grego significa rupturas. Rupturas. Descreve uma facção na comunidade. Pode também significar ali um rachado. Sabe? Uma rachadura. Algo ali que está impedindo a gente de ser unido, de estar em unidade. Isso aqui
nesse contexto, tem algo bem específico. O que está acontecendo nessa igreja? Tem os ricos e tem os mais pobres. Os ricos, eles esbanjavam suas comidas, suas roupas, seu status social, e eles tinham a mania de não estar próximo dos mais pobres, deixar eles para depois, deixar eles por último. O que está acontecendo aqui nessa igreja é uma divisão mesmo de classe social. E é um problema que é tratado em várias epístolas do Novo Testamento. A ideia de você, dentro da congregação cristã, escolher com quem você quer falar. É uma frase que eu uso aqui. No mundo, lá fora no mundo, a gente seleciona nossas amizades. Amém? E só enfrenta algumas amizades polêmicas quando é para evangelizar. Se for para evangelizar, ajudar, a gente vai lá e enfrenta, evangeliza, ajuda. Mas lá no mundo a gente seleciona. Agora, na comunidade cristã, não tem isso. Como é que eu vou denunciar essa divisão de vocês? Primeiro ponto. Existe alguém aqui, nesse metro quadrado, que te incomoda? Existe alguém que você não vai com a cara? Existe alguém que você não gosta de estar perto? Existe alguém que você despreza? Existe alguém que você não se importa? Esse é o primeiro ponto. Paulo fala, tem divisões entre vocês. Os ricos se juntavam, resolviam a sua própria ceia e não esperavam pelas pessoas. Quem eram essas pessoas mais pobres? Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que você vai conseguir estar 24 horas com todo mundo, correto? Nós vamos ter os mais próximos, é óbvio, às vezes a gente conversa mais com um irmão do que com outro. Não é isso? Não acontece? Isso é muito normal. Mas que isso não seja por rivalidade. Isso não pode ser porque você tem um problema com o outro. E hipótese alguma pode existir um ciúme no nosso coração a respeito ao outro irmão. Vocês estão entendendo? E a gente sabe que, pela Epístola de Coríntios, a gente sabe que tem esse problema na igreja. Tem disputa de que lado cada um é. Um gosta mais de um, outro gosta mais de outro. Tem uso nos dons de forma individualista, egoísta. Eu quero o melhor, eu quero ser destaque. Essa igreja está passando por um problema sério de individualismo, sério de carnalidade. Olha bem para mim que todos vocês, nenhum de vocês pode deixar no coração de vocês ter esse sentimento. Eu não gosto de fulano de tal. Não pode existir isso. Isso é um erro grave. É um erro quando a gente escolhe dentro da comunidade nossas amizades porque a gente não vai com a cara e não gosta da diferença do outro. Porque às vezes a gente vem de uma vida lá fora, por exemplo, a gente vem de uma vida lá fora que a gente gosta de corrigir as pessoas. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou te mostrar dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que vem daquela vida lá fora, que ela gosta de corrigir todo mundo. Se ela vê alguma coisa, ela corrige. Se ela vê alguma coisa, ela corrige. Ela é inconveniente. Geralmente essa pessoa não gosta de estar com pessoas muito diferentes dela. Porque tudo que a outra pessoa faz incomoda ela. Tem irmãos que não conseguem ter amizades porque tudo incomoda eles. O jeito que o irmão se veste, o jeito que o irmão fala, o gosto particular do irmão, um toma açaí com farinha, outro toma sem, vai incomodar ele. Tem gente que é difícil no convívio por conta disso. Tem do outro lado, aquela pessoa que não é de corrigir, mas é de fugir. Se der algum problema aqui, ela some, ela não quer saber mais da amizade. Então a gente não pode ficar aqui se juntando com amizades conforme o mundo se junta. O que o mundo pode fazer é comum, é carnal. O que só a igreja pode fazer? O que só o Espírito pode fazer? Juntar gentil e judeu numa igreja. Duas pessoas que se odeiam, duas raças que se odeiam, e agora estão numa igreja. E qual é o problema que Paulo está enfrentando? E eu te garanto que o problema não é igual ao teu, correto? O problema dessa igreja aqui é um problema gravíssimo entre judeu e gentil. Um se acha melhor do que o outro. O gentil se acha muito inteligente, porque ele detém filosofias, uma cultura muito rica,
E o judeu se acha mais próximo de Deus, porque é o povo que no Antigo Testamento teve acesso ao que a Bíblia chama dos oráculos de Deus. Uma revelação mais próxima. Foi eles que receberam as primeiras escrituras, receberam a lei. Os grandes personagens bíblicos estão na raça judaica. Em contrapartida, o gentio, ele acha que ele é mais inteligente. Nessa igreja, Paulo tem que resolver um problema. Vocês precisam estar unidos. As pessoas que vocês convivem, elas, muitas das vezes, têm gostos diferentes. E uma coisa importantíssima, elas vão errar com você. Vocês sabiam disso? Todos nós vamos errar uns com os outros. Todos. A não ser que tenha um anjo aqui, você já pode sair voando. Mostra a tua asa e sai voando. Todos nós vamos errar uns com os outros. Todos nós vamos estar atravessando momentos sombrios, momentos difíceis. Às vezes um está passando um momento sombrio da vida dele, muito difícil, e aquele irmão que está no momento melhor vai precisar entender que às vezes no momento sombrio e difícil a gente pode estar sensível ao erro. Às vezes acontece que os 12 irmãos estão no momento sombrio, difícil. Já imaginou isso? E aí, como é que fica? Então tem dia que chega um irmão mais estressado na igreja, outro está mais calmo. Tem dia que chegam os dois. E aí? Como é que a gente vai dar conta disso? A tendência é que cada vez os evangélicos que não entendem o pensamento cristão da forma correta, o que eles vão fazer? Eles vão começar a selecionar aquelas pessoas que mais concordam com ela. Se o fulano concorda comigo, eu quero ser amigo dele. Se o fulano gosta do jeito das coisas que eu gosto, eu vou estar próximo dele. O outro fulano não gosta. Eu não quero amizade com ele. Para Paulo, o rico e o pobre, eles teriam que encontrar um jeito de estarem juntos. Aqui na epístola, o grande alvo de Paulo são os ricos. Porque o que começou a acontecer? Você começa a ter gente rica, que agora faz parte da comunidade. Quando eu falo rico, não é só dinheiro, mas pessoas de uma alta posição. Aí você tem, ao mesmo tempo, escravos daquela época que também se converteram e vão para a igreja. O que Paulo está dizendo? Vocês não podem trazer a forma que o mundo vê lá fora para dentro da igreja. Então, o primeiro ponto aqui nosso é a gente entender que o primeiro erro ao ceiar é quando eu permito que o meu coração toque na ceia diante de uma divisão que existe no meu coração para com algumas pessoas. Quando eu seleciono quem eu quero estar perto. Quando eu olho para o irmão e simplesmente porque eu olho para o jeito dele, para o rosto dele, eu não gosto de ficar perto desse irmão. Isso é um erro muito grave que a gente pode cometer. Eu sei que todos aqui já cometeram esse erro, todos nós. Mas isso é um erro grave. Porque Cristo perdoa os teus pecados, a pessoa mais difícil é você. Cristo perdoa os teus pecados, os mais profundos pecados, e você não consegue conviver com o irmão. A base cristã é, se eu fui perdoado, eu perdoo. Então tem muita gente ceando, achando que a ceia tem a ver com ele mesmo. A minha ceia é a minha vida cristã. Só que se você está passando por um problema desses de divisão, sinto lhe falar que não tem vida cristã para você. Você acabou de rasgar no meio a principal essência da vida cristã. Se eu não amo o meu irmão que eu posso ver, como é que eu posso amar Deus que eu não vejo? Se a pessoa que eu estou vendo, que eu posso amar, imagina alguém que é invisível. Então, o primeiro erro, meus irmãos, você que está aqui me assistindo, não importa a tua idade, você não pode permitir que o teu coração esteja em contenda com alguém. Você não pode permitir que esse comportamento mundano, seletivo, esteja na tua vida. Esse eu não gosto, aquele é meu amigo. Esse aqui, não chama o fulano, eu não gosto dele.
E aqui eu não estou falando que toda vez que vocês saírem tem que ir todo mundo ao mesmo tempo. Isso não existe. Eu estou falando que no momento da comunhão cristã você tem que se perguntar, com quem eu não falo ainda? Porque é muito triste quando você mal conhece uma pessoa e porque você olhou para a pessoa, você já julgou ela. Aí, aquele irmão parece meio assim. E a gente brinca com isso. Vocês sabiam disso? O crente, ele brinca com isso. Ele acha que isso é normal. Esses comportamentos mundanos, ele acha que isso é normal. E ele brinca com isso. Ele não vai com a cara. Eu estava lendo um texto do Bonhoeffer, quando ele fala sobre comunhão, e ele fala uma coisa interessante. Isso na Alemanha, época lá de Hitler. Ele falava que era comum as mulheres cristãs ficarem com ciúme de uma outra irmã se ela fosse mais bonita. Vocês sabiam disso? Naquela época acontecia isso. A fulana é mais bonita. Eu não gosto dela. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Estou dando um exemplo prático para vocês entenderem que isso acontece há muito tempo. Às vezes um próprio homem vê um outro homem de uma outra forma e não gosta dele porque talvez ele não goste das mesmas coisas. Isso é uma coisa importantíssima para essa igreja aqui. Como é que está o teu coração? Mas a divisão também pode vir de uma outra forma. É você achar que não precisa ter amizade com ninguém. Para a minha igreja chegar e sentar. A minha vida, eu assisto a pregação, vou embora. Eu não quero vínculo. Eu não quero poder lidar com pessoas difíceis. Ixi, isso eu não aguento. É no meu canto, vou para minha casa, porque lá só tem gente pecadora e falsa, hipócrita. Seja bem-vindo, você é mais um. São discursos que sempre são usados no nosso pecado. Por que eu estou falando isso para vocês? Qual é a síndrome de Eva? Ela peca, e quando ela é perguntada e responsabilizada sobre o pecado dela, ela fala o quê? A culpa é de Adão. Qual é a síndrome de Adão? A culpa é da serpente. E a mulher que tu me deste. Quando a gente está errado, que descobrem que a gente está errado, você vai culpar alguém. Nesse exato momento, se eu estiver falando, eu estou falando com você agora, se bateu no teu coração, acusou aí, o Espírito acusou aí no teu coração sobre o que eu estou falando, você já está pensando que a culpa é da outra pessoa. E não é. Você é muito individualista, você gosta de ficar sozinho, você não gosta de conversar com pessoas, está errado. Alguém que foi encontrado pelo amor de Cristo, alguém que foi alcançado pelo Evangelho, foi alcançado para fazer parte de uma família. E quando eu falo família, quando eu falo ser adotado, conforme Romanos, significa que eu vou entrar num local, num ambiente onde tem pessoas. E se tem pessoas, eu vou conviver com pessoas. Quem está me entendendo? Amém? Primeiro erro, divisão. Nós não podemos causar divisão, seja tendo um grupo específico que nós mais amamos, ou a gente sendo a nossa própria ilha. Você que é nojento, que gosta de ficar só no teu canto, você é nojento. Isso não é evangelho. Isso é um comportamento mundano. E quando eu falo isso para vocês, eu não estou dizendo que eu nunca senti essa vontade. Ô pastor, você nunca sentiu essa vontade de estar mais perto de quem você gosta, humanamente falando, ou de ficar no teu canto isolado? É óbvio que sim. Eu sinto isso também. Mas eu não posso deixar isso me consumir. Vocês não podem deixar isso consumir vocês. Sai da patota de vocês, conhece outras pessoas, conversa com outros irmãos, para de julgar o livro pela capa. Ficar recluso no teu canto não vai te fazer superior, pelo contrário, te faz mais podre e horrível. Porque se Cristo vive e subsiste sendo um em três, Pai, Filho e Espírito, tu é quem? O Deus acima da Trindade? Se Cristo se fez homem, a gente cantou, o verbo virou gente, habitou entre nós, ele conviveu com a gente.
Você vai fazer o quê? Não conviver? Vocês têm noção que é isso? Não foi só 12, foi uma multidão, ele serviu pessoas. Ele veio aqui não para ser entronizado como um rei, porque ele já era um rei. Ele veio servir. Aí você quer ser um rei. No final do culto, eu vou pedir para 2 irmãos maiores aqui te carregar aqui no ombro, para você sair e te deixar lá na tua casa. Ave, irmão, falando de tal. Não é esse o princípio cristão. Paulo vai falar uma coisa bem interessante nessa parte. Após ele acusar que existem divisões, ele vai deixar algo claro a respeito das divisões na igreja. A respeito dessas contendas ou esses individualismos. Olha o que ele vai falar no versículo 18. Versículo 19. Ele acabou de falar no 18 assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu creio. Paulo, geralmente quando ele manda uma carta, ele recebeu a notícia de alguém. Então, quando Paulo fala no final, certamente eu creio, é que ele está dizendo assim: eu não quero ser injusto com ninguém, eu não estou dizendo que todo mundo comete o mesmo erro, mas eu sei que tem. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo aqui que é todo mundo, mas para pregar, eu preciso generalizar, né? Porque eu estou dando recado para todo mundo. Mas eu tenho certeza que tem um erro aí. Eu sei que tem contendas, eu sei que tem divisões. E aí ele vai trazer algo interessantíssimo que deixa a gente um pouco impactado. Olha o 19. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Isso aqui é muito interessante. Olha só. Paulo acabou de falar, não pode haver divisão, não pode haver contenda entre vocês, não pode haver clubismo, individualismo, mas, porém, tem que haver, é um paradoxo, né? Porque nessa hora nós descobrimos quem é crente de verdade. Porque quem é cristão de verdade não se deixa levar por isso. Uma coisa que a gente precisa aprender, meus irmãos, é... Você vai repetir comigo para você não esquecer. Deus me testa. O pastor está pregando para vocês a palavra, vocês estudaram. Lindo! Lindo, estudei, aprendi. A vida cristã não é só absorver intelectualmente. Ela é o quê? Ela é uma frônese, né? Eu tenho que desejar o que estou aprendendo e tenho que fazer. E é na hora de fazer. Se a Bíblia fala assim, não pode estar em divisão com os irmãos, qual vai ser a forma que você vai ter de poder saber como é isso na prática? Você vai estar diante de uma situação onde a tua carne vai querer botar você em divisão e você, por ter aprendido, vai fazer o quê? Não, eu não caio nessa. Vocês estão entendendo? Porque tem muita gente que quer ser cristão e acha que a vida de cristão é só vir para o culto escutar uma palavra e ir embora. Não, a vida cristã ela é prática. Eu só consigo identificar se você é um crente quando você é provado nisso. Quando você faz o teste. Isso é comum na vida. Você quer passar de ano, faz o quê? Uma prova. Você tá, né, no colégio escutando o professor falar. Todo mundo entendeu? Aí todo mundo entendeu. Ninguém tem uma pergunta? Ninguém. Chega na hora da prova, a gente vai saber quem aprendeu e quem não aprendeu. Então é muito fácil você falar amém. É muito fácil você falar que crê. Mas vai ter a hora que você vai ter que provar isso. É por isso que Tiago vai falar, fiquem alegres quando passarem por qualquer tipo de provação. Sabe por quê? Porque é nessa hora, meu irmão, que Deus vai mostrar, vai jogar na tua cara assim, ó, é isso que você é. Você é um hipócrita. E a gente se vê numa situação complicada. Vocês estão me entendendo? Paulo deixa bem claro, essas divergências aí, Deus usa elas para revelar quem de fato é aprovado, quem de fato é um cristão de verdade. Como ele vê isso? Quem perdoa, quem foge disso, quem não deixa isso se proliferar, quem luta contra isso na sua mente, no seu coração. Nessa hora, eu vejo
quem é aprovado. E o não aprovado? Não pode pisar no meu calo, porque tudo é o fulano, tudo é o ciclano, mas é porque é o fulano, é o ciclano, é a igreja, é todo mundo. Moral da história? O ciclano que você tanto fala está progredindo e você está onde? No mesmo lugar de rancor e de crise espiritual. Eu acho que você se equivocou, você não está sendo inteligente, você está sendo burro. De tão inteligente superior que às vezes a gente quer ser, a gente se torna burro. Você pode ter 20 anos, você vai chegar a 70 anos culpando as pessoas. E sabe o que vai acontecer? As pessoas que você culpa vão progredir e você vai estar com 70, 75, 80, 90, se estiver vivo até lá, culpando as pessoas sempre. Esse é o problema do rancor. Nesse caso, Paulo deixa claro, não achem vocês que Deus não está olhando, não achem vocês que Deus não está vendo e não está testando. Porque através desse teste, a gente cresce, amadurece, se torna mais próximo de Deus, mais parecido com Cristo. É através desse processo. Deixa eu ler algo para vocês aqui. Paulo não está justificando as divisões, mas reconhecendo a soberania de Deus em meio a elas. Embora as facções sejam pecaminosas, Deus as usa como prova do caráter dos crentes verdadeiros, revelando os dakmoi, os aprovados, os que permanecem firmes na doutrina e na comunhão, mesmo em meio à contenda. Assim, o versículo 19 funciona como um freio teológico dentro da repreensão. Embora as divisões sejam condenáveis, não se engane, Deus as transforma em instrumento para revelar quem são os fiéis. Eu quero ser o que está sendo revelado como fiel, eu não quero ser o que está trazendo contenda, não. Quem você quer ser? Um está agradando a Deus, outro está recebendo o juízo de Deus. Quem você quer ser? Então, se eu estou agora aqui, eu vou tocar na ceia, e eu tenho essa mania feia de divisão, de rancor, não gosto do fulano, vou com a cara dele, não toca na ceia. Porque você não entendeu o que é a ceia. Você não entendeu o que é a ceia. A ceia é um momento de celebração entre família, entre filhos. E que coisa feia, irmãos que não se falam. Vocês sabiam disso? Que coisa feia, irmãos que brigam. Que coisa feia, família dividida. Na tua pode acontecer isso, mas na de Deus não. Vocês estão me entendendo? Na família de Deus tem regras. E é nessa hora que a gente vai ver quem são os verdadeiros evangélicos, os cristãos de verdade. Você pode falar o que você quiser. Eu sou isso, tenho isso, dane-se. Na hora que você for testado, você vai mostrar quem você é. É só nessa hora. Você pode convencer 2, 3, 4, mas na hora que for testado, você vai mostrar quem você é. Tem gente que não gosta desses testes, né? É o diabo que está furioso comigo. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre. Para os filhos de Deus, existem várias situações que o próprio Deus não vai deixar impune aquele pecado teu que está escondido. Ele vai lá e vai trazer ele à tona. Porque ele quer te envergonhar? Para quem é filho de Deus, não. Ele quer te guardar. Para quem não é filho dele, aí é juízo. É para mostrar que ele é acima de todos. E que ninguém brinca com ele. Quando a gente pensa de uma forma mais pactual, mais aliancista, a gente percebe no Antigo Testamento
que as festas lembravam as ações de Deus sobre todo o povo. E todas as festas no Antigo Testamento, que eram simbólicas, era a lei que participassem peregrinos, pobres e os excluídos. Então, no Antigo Testamento, qualquer festa que simbolizava alguma coisa, ela deveria trazer todos para a mesa. Vocês estão entendendo? Não é a gente que escolhe quem a gente traz para a mesa para celebrar a vida de Deus, a salvação em Cristo. Quem determina isso é o próprio Deus. Eu olhando aqui, eu não sei se todos vão ser salvos, mas eu creio que todos aqui são filhos de Deus. Correto? A igreja invisível é Deus que sabe qual é. Mas a igreja invisível, ele sabe quem vai ser salvo no final das contas. Mas a igreja visível é papel nosso saber quem é. Como? Através do comportamento. Nós somos julgados, nós somos chamados como igreja a cuidar disso, a observar isso. Por isso que Paulo fala, existem pessoas que têm certos comportamentos que elas precisam ser retiradas do meio da igreja. Porque está nítido que elas não creram em Cristo. E ele vai falar em próprio Coríntios, se for alguém do mundo, ele pode ser bandido, assassino, promíscuo, está no mundo. Para você sair de perto dessas pessoas, você tem que sair do mundo. Agora, estando na igreja, alguém que se diz cristão, idólatra, imoral, egoísta, avarento, mentiroso, não comage nem com essa pessoa. Essa é a seriedade da comunidade cristã. O teu pecado vai te cutucar toda hora, o diabo vai te oferecer propostas toda hora para tentar botar a tua carnalidade para fora, para querer ter um comportamento mundano, de amizade. E olha que a nossa igreja não é nem grande. Imagina, não? Por isso que eu falo que às vezes nada contra igreja grande, né? Mas a Frondas não vai ter igrejas grandes, porque para mim 3.000 pessoas numa igreja é um ótimo motivo para você esconder individualidade. Porque você pega o teu grupinho aqui e você vive com aquele grupinho e dane-se, mas muito grande, não dá para conhecer todo mundo. Aqui a gente deve ter 40, 30 pessoas. É um pouco vergonhoso se você não souber o nome de todo mundo aqui. Você não sabe o nome de todo mundo, é vergonhoso isso. Então, meus irmãos, cuidado com a individualidade de querer ficar recluso. É minha vida, eu sento, levanto, não quero contato com ninguém, eu seleciono. A comunidade cristã, não. Não. Nós precisamos de comunhão. Primeiro sentimento na hora de ceiar. Eu estou alegre, feliz, porque eu estou com esses irmãos aqui. Tocou no cálice, tocou na partícula, o coração fica como? Ele dá uma olha em volta e fica feliz de estar com os irmãos. Sorriso no rosto. Por que eu faço questão de falar isso? Porque eu já fui de algumas igrejas que na hora da ceia, cada um ia para o canto orar. Chorava pelos seus pecados e o culto, e a ceia era isso. Olha para a tua vida, vê se está de acordo, o cara chorava, era só ele e Deus. Aí um ficavam para cá, outros para ali. E a ceia era isso. Individualismo puro. Ninguém olhava um para o outro. E agora que desligam as luzes? Em alguns cultos, como é que enxerga os irmãos? Os irmãos, como é que a gente enxerga? Está tudo desligado? Isso não é ceia. Número 2. Segundo erro, transformar a ceia em uma refeição privada ou elitista. Vamos agora para o versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Isso aqui é muito importante. Olha só. Olha bem para mim aqui. Você veio para cá hoje para quê? Então existe toda uma forma de funcionar, correto? Se eu vim para ceiar, eu tenho toda uma forma de pensar, de sentir,
de me comportar. Olha o que Paulo critica. Vocês não vieram para a ceia, não. Porque o comportamento que vocês estão tendo não é de alguém que veio para a ceia. Será que você veio hoje com o comportamento de alguém que veio para a ceia? Será que o que você está sentindo agora é o sentimento de alguém que veio ceiar? Será o que você está pensando é o pensamento de alguém que veio ceiar? Vamos entender aqui o contexto. Versículo 21. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? O que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Tem uma coisa bem específica que acontecia lá, é que a ceia era banquete, né? Eram refeições. Os comentaristas dizem que tudo indica que era a casa das pessoas mais ricas que recebiam a ceia. Irmãos que tinham mais espaço na sua casa. Então, o que eles faziam? Eles postavam uma mesa no seu quintal com comida, refeição. E aí era comida mesmo, era para jantar. Era um banquete. E todos poderiam participar. Alguns comentaristas dizem que até pessoas da rua participavam, porque era livre. O que aconteceu é o seguinte: parece que existia um tratamento, eu vou usar uma expressão bem parecida, no quintal de casa, e um tratamento dentro da casa. Era como se tivesse um compartimento, uma sala VIP, aonde os mais ricos não se misturavam com aquelas pessoas mais simples. Outra coisa que acontece muito é que os mais pobres, quando eu falo pobre, eu não estou falando só do pobre, aquele que não tem o que comer, mas aqueles que são funcionários. Imagina um CLT. Por exemplo, o culto agora, o nosso irmão está chegando, ele não consegue chegar a tempo, porque ele tem que sair do trabalho, até chegar lá, ele se atrasa 5 minutos, 30 minutos. E tinha alguns irmãos, o que eu quero que eu entenda com vocês, quando vocês pensarem em culto na igreja primitiva, eu não estou falando isso aqui, 30, 40 pessoas. As igrejas eram em casas. Então pode ser que eram subgrupos. Eu poderia ter numa casa, de repente, 10 irmãos, numa outra 15 irmãos, numa outra 20 irmãos. Então era um tipo de reunião que, poxa, você tem como você esperar o irmão chegar sabendo que você sabe que ele está vindo de algum lugar. O que eles faziam? Quem era melhor financeiramente, tinha mais liberdade, eles chegavam, faziam a ceia quando o irmão chegava. E quando eu falar ceia, é comida, tá, meus irmãos? Eles estavam comendo mesmo. Tem uma janta, tem um jantar lá. E nesse jantar você simbolizava Cristo, né, com o pão e com o vinho. Chegava lá, não tinha nada. Aquele irmão, às vezes, não tinha nada para comer, porque ele veio direto do trabalho. Dia inteiro de trabalho com a sua família. Chegava lá, os irmãos já tinham participado da ceia e ele ficava como? Sem nada para comer e participava de uma forma que não é igreja. Vocês estão entendendo? Por isso que eu quero falar bem claro para os irmãos aqui, dia de ceia, nossos irmãos, que tiver algum irmão vendo a gente agora, você não pode faltar culto de ceia. Não existe ceia online. Vocês estão entendendo? A gente coloca a transmissão para facilitar em alguns problemas, né, para ficar registrado, mas dia de ceia tem que ter vínculo com os irmãos. Você pode falar assim, eu ceio aqui na minha casa com a minha família. Tudo bem. Só que é muito propício e cômodo você fazer isso. Em alguns momentos de emergência, você não está aqui próximo, né? Em momentos assim, emergenciais. Mas a prática da ceia, ela é feita onde? Com pessoas diferentes de você, que têm pensamentos diferentes, forma de se vestir diferente, gostos diferentes. Esse é o poder do Espírito Santo. Derrubou o muro de separação que havia e faz a gente ser um só povo. Vocês estão me entendendo? Deixa eu ler algo aqui para vocês. As pessoas ricas consumiam alimentos seletos que traziam de suas próprias despensas
e deixavam o restante para os pobres. Eles não tinham paciência de esperar até que todos tivessem chegado. Em vez disso, comiam sem esperar pelos trabalhadores, diaristas e escravos. Imaginamos que alguns dos pobres que não podiam chegar mais cedo viam que todo o alimento já havia sido consumido. A ceia é sinal da comunhão pactual. Não cabe ali distinção que reproduza a ordem do mundo. O sinal da aliança exige partilhar. Outra coisa que pode acontecer na ceia, eu também já tive em alguns contextos de igreja que acontecia isso. Na hora de ceiar, aí o pastor começava a orar, e aí cada um ia abrindo sua ceia comendo. Não esperava um pelo outro, não olhava para o outro, todo mundo pronto, vamos, juntos. Não, cada um fazia isso, já comia aqui, já ia para o seu canto. Muito individualismo. Eu já participei de contextos de igrejas que tinham condições de fazer banquetes, ter pão, ter as coisas. Quando acabava o culto, parecia pisão. Sabe o pisão paraense? Tá jogando no pisão, pega um pedaço de pão e bum! Quem pega irmão puxando, colocando na sacola o negócio. Aí Paulo fala, parece que vocês não vieram para ceiar. Isso envolve também, gente, como é que está o teu coração agora? Tu não queria estar aqui, já quer ir embora, está agoniado. E aí você poderia receber de Paulo isso. Tu vê